Israel alega que o Hamas está descumprindo o cessar-fogo muito por conta de uma falsidade na devolução dos reféns. Enquanto isso, disputas internas na faixa de Gaza se intensificam, colocando até mesmo o Trump contra a parede sobre a possibilidade ou não de desarmamento do Hamas. Vai lembrar que Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, agora já passado o momento de maior tensão entre faixa de Gaza e Israel, volta aos tribunais. Será que ele vai ser condenado? Falar um pouquinho também, galera, sobre a importante reunião entre a Argentina e Estados Unidos, em que os americanos prometem sim ajuda, mas exigem contramedidas dos argentinos de afastamento frente aos chineses, entender exatamente como, com a China falando de mentalidade de Guerra Fria dos Estados Unidos, que pode ser um prenúncio importante, inclusive para a reunião, que vai rolar amanhã entre Brasil e Estados Unidos, nas negociações diplomáticas, em que o Lula alega que, na verdade, não é que pintou uma química, mas sim uma indústria petroquímica entre Brasil e Estados Unidos. Mas, já adianto para vocês que as contramedidas exigidas pelos Estados Unidos pode sim desagradar o governo brasileiro. Falar também de uma importante reunião entre al-Jolani, o novo presidente da Síria, que substituiu Bashar al-Assad, antigo aliado dos russos, com Vladimir Putin. Isso pode mexer bastante no cenário geopolítico do Oriente Médio com a Síria, que é conhecido como o país coração do Oriente Médio, enquanto uma série de emissoras como a ABC e até a Fox News, que é mais republicana, repudia a atitude dos Estados Unidos e chama o governo americano de censurador. Para finalizar, pessoal, falar também sobre exercícios militares com bombardeiros B-52 que os americanos fizeram contra a Venezuela, simulando exercícios de possíveis ataques contra o território, contra a capital Caracas, e falar um pouquinho também sobre Pete Hegseth, que hoje é o secretário da Defesa, secretário de Guerra dos Estados Unidos, que admite que talvez a melhor maneira dos americanos acabarem com a guerra entre Rússia e Ucrânia seja apoiado de maneira enfática os ucranianos. Aparentemente, a lua de mel entre Putin e Trump acabou. Se vocês querem ter um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. Para quem não sabe, eu tenho a minha empresa chamada Professor Ricardo Marcílio, que é responsável não só pelo canal, mas por vários outros serviços. Vocês sabiam que, apesar de chamar Professor Ricardo Marcílio, se eu não tivesse o registro no INPI, eu corria risco de perder o nome da minha empresa, tanto por alguém que poderia usar sem querer, ou até mesmo, claro, por má fé. Para fazer o registro é muito demorado, é burocrático, é difícil. Por isso, eu recomendo para vocês que a mesma empresa que fez o registro para mim, que é a Movon, faça o serviço para vocês. O serviço ele tem um preço muito competitivo, deixa muito rápido, desburocratizado e você se preocupa com o que realmente interessa, que é gerar valor a partir dos seus negócios. Então, link na descrição e conta com o serviço da Movon para garantir a segurança da sua empresa. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na introdução, de fato, o acordo cessar-fogo estabelecido entre Israel e Hamas não anda aquelas coisas, muito porque a gente ainda não teve, né, o cumprimento da parte prometida pelo Hamas, que era a devolução não só dos reféns, dos 20 que foram libertados, mas também dos 28 corpos que estão sob o domínio do Hamas e que vão ser libertados progressivamente. Só que Israel, por exemplo, alegou que dos corpos que foram libertados, por exemplo, ontem, dos 4, um não era exatamente de um membro de Israel, ou seja, a partir de exames de DNA, pesquisas e tal, o Hamas tentou enganar Israel. Isso seria um descumprimento do cessar-fogo, o que pode colocar, claro, tudo a perder, até porque, convenhamos, galera, eu acho que aí já sai da informação parte da especulação, é um acordo muito frágil, o Benjamin Netanyahu voltou ao banco dos réus ontem, aliás, hoje, né, o que pode dar um indício do que vai ser o futuro do Benjamin Netanyahu, caso não haja uma unificação do país por conta de um inimigo comum, seja o Hamas, seja o Irã. Então, quanto mais tempo continuar o conflito, melhor para Israel. Então, isso pode ser um dos motivos que abalará o cessar-fogo. Lembrando que Israel já limitou a entrada de ajuda humanitária, principalmente pela fronteira sul, ali pela passagem de Rafah, alegando, galera, que enquanto os corpos não forem devolvidos, eles limitam a entrada de caminhões de 600 para 300, só pela metade, e só permitem a entrada de combustíveis para fins de filantropia, para fins humanitários, e não para deslocamento da população, claro, de membros do Hamas. Só que existe um ponto que está sendo levantado pelo próprio Hamas e que até o Trump se mostrou um pouco mais maleável, porque assim, você vê declarações, o Trump colocou ontem, coloquei para vocês, que o Hamas, ele é obrigado, já que os Estados Unidos estão colocando a fase 2 de operação agora, a devolver os corpos dos reféns
e abandonar a luta armada. O próprio Trump colocou que ou o Hamas se desarma ou será desarmado da maneira mais violenta possível. O Benjamin Netanyahu, corroborando as palavras do Trump, colocou que o inferno vai se instalar em Gaza se o Hamas não aceitar a fase 2 do acordo. Só que nós temos um problema acontecendo. O Hamas, ele dominava a faixa de Gaza desde 2007. Não estou aqui passando pano para o Hamas, o que o Hamas fez no dia 7 de outubro é errado, mas vocês entendem que a saída de um governo, porque o que Israel fez foi afastar o Hamas daquele do domínio territorial e agora está abandonando algumas áreas. Formam-se vácuos de poder. Toda vez que você tem um vácuo de poder, ainda mais numa região tão pobre, dividida em várias milícias diferentes, algumas milícias veem espaço que, com o Hamas mais frágil, desarmado, é o espaço para uma espécie de guerra civil, um domínio do local. Os Estados Unidos não fizeram acordo com todas as milícias, fizeram acordo com o Hamas, que dominava o território, só que agora é um grupo muito mais fragilizado, né? Entendam, isso aconteceu, por exemplo, no Iraque, que o Saddam Hussein, também, eu não estou passando pano, era um ditador, o que ele fazia ali contra os curdos, né, enfim, tá? Mas quando os americanos, eles invadem os Estados Unidos, tiram o Saddam Hussein, abre espaço para uma série de milícias diferentes, uma guerra civil se instala, a mesma coisa na Síria, a mesma coisa no Afeganistão. Enfim, né, independente dessas questões, um governo centralizador forte, ele acaba minando conflitos civis, não da melhor maneira possível, claro. Mas quando abre esse vácuo de poder, milícias começam a disputar. É o que está acontecendo hoje nos territórios que estão sendo desocupados por Israel, já que ele está voltando só a pouco menos 60%, só entre aspas, né? A pouco menos 60% do domínio territorial de Gaza. Algumas milícias, por exemplo, como o clã Abu Shabab, que fica ali próximo de Rafah, e que inclusive o Hamas alega que é financiado, tem relações ali com Israel, alega que quer dominar agora aqueles espaços. A gente tem, por exemplo, Al-Majaida, que é um clã, né? Como se fosse um grupo ali, uma milícia, em Khan Yunis, que também percebe uma fragilidade do Hamas e vem praticando, segundo o Hamas, atentados, vem tentando disputar o poder. E aí o Hamas precisa dominar aqueles territórios, até para conseguir ceder para essa espécie de exército, esse governo tecnocrata que vai ser liderado pelos Estados Unidos e por Israel. E aí a gente teve imagens de execuções, de ataques que foram feitos, só que daí fica a dúvida. O Hamas, ele vai ter que se desarmar ou não? Porque o Hamas alega que se ele se desarmar, outras milícias vão tomar o poder. Mas se ele se armar, isso pode não agradar Israel. Até o Trump, que mesmo fazendo essa declaração que o Hamas vai ter que se desarmar, ele também se pronunciou, alegando que ele apoia nesse momento as ações do Hamas, alegando que as operações nesse momento estão sendo de policiamento e controle social interno. Ou seja, até nisso tem essa disputa. Até quando o Hamas vai poder ficar armado, alegando que está combatendo milícias no interior para não haver um desandamento ali, uma guerra civil no país? Entende? Até nisso há problemas. E como eu trouxe para vocês também, hoje o Benjamin Netanyahu voltou ao banco dos réus, apesar de ontem, na verdade, anteontem, né? O Trump, ele ter pedido para o Herzog, que é o presidente de Israel, para esquecer os casos de corrupção do Benjamin Netanyahu. Vai lembrar, galera, que o Netanyahu, ele está envolvido em 3 investigações diferentes. 2 investigações estão ligadas a suposta financiamento estatal para mídias israelenses falarem bem do governo Benjamin Netanyahu em detrimento da oposição, e outra investigação está em recebimento de bens indevidos. Champanhe, charutos, bens ali tanto para ele quanto para sua esposa, que estima-se fique na casa de 1,4 milhão de reais, em troca também de subornos, ou seja, concessões, vontades políticas. Além disso, ele era altamente contestado por estar se alinhando uma direita ultra-ortodoxa israelense e também por conta da reforma judicial, que a oposição alegava que era até uma espécie de censura, um bloqueio, né? Enfim, desrespeitar a autoridade do poder judicial. Hoje o Benjamin Netanyahu voltou ao banco dos réus, o que indica que qual pode ser o seu futuro na vida política, caso não haja um inimigo externo a ser combatido. Além disso, galera, tivemos também uma reunião super importante para o futuro da América Latina e para os interesses chineses e norte-americanos na região, que foi a reunião entre Trump e Milley. Eles fizeram comentários, o Lula, né? Aliás, o Trump fez comentários sobre o Brasil, falando que está voltando a se aproximar do Brasil, que teve uma ótima reunião, mas na prática ficou estabelecido que os Estados Unidos vão ajudar a recuperar a Argentina. A Argentina que estava, pelo menos nos dados macroeconômicos, melhorando na questão de controle da inflação, subida ali da Bolsa Argentina, tinha contraído empréstimos ao FMI e estava honrando seus compromissos, recebendo elogios do Banco Mundial, do FMI e tudo tal. A gente teve algumas derrotas consecutivas,
planos aprovados pelo parlamento de aumento dos gastos públicos em relação a reajustes dos aposentados, a gastos, por exemplo, com pessoas PCD. A gente teve, por exemplo, a derrota nas eleições provinciais em Buenos Aires, que corresponde a quase 40% do eleitorado e que é uma espécie de termômetro para as eleições legislativas que vão acontecer agora no mês de outubro, né, na metade aí do mês de outubro, no futuro próximo. E teve o caso de corrupção envolvendo a sua irmã, a Karine May, com os áudios vazados. Como o Milley, ele é muito mais pró-Estados Unidos e ele vem perdendo popularidade, os Estados Unidos foram resgatar a economia do país, oferecendo valores através da compra de pesos, swap cambial, até mesmo empréstimos, na casa de 20 bilhões de dólares. Só que, claro, nenhum dinheiro é de graça, né? O Trump não faz isso porque adora os belos cabelos ali desgrenhados, né? Belos cabelos descabelados ali do Javier Milei. E sim porque a Argentina, principalmente nos governos anteriores, governos mais à esquerda, do Alberto Fernandes, da Cristina Kirchner, estava se aproximando da China. Um dos exemplos é que a China construiu um centro de observação espacial na Patagônia e, segundo Trump, ele não quer, ele veria com péssimos olhos se a Argentina continuasse mantendo relações militares com os chineses. Ele falou assim, olha, eu até autorizo a Argentina a fazer algum tipo de comércio, tal, até aí, né, sem maiores problemas, mas agora, relações militares, se eu soubesse que a Argentina está fazendo, eu ficaria extremamente chateado. O próprio Scott Bessent, por exemplo, ele colocou isso faz questão de 3, 4 dias, que o Milei é um grande aliado e após conversas nós vimos que ele está comprometido em expulsar a China da Argentina e colaborar com a expulsão da China da América Latina. A China mesmo respondeu isso, alegando que é uma espécie de coerção, uma espécie de chantagem que os Estados Unidos está fazendo e retomando a mentalidade de Guerra Fria. E, cara, convenhamos, não dá para pensar muito diferente, né? Ah, professor, mas a China tal. E, galera, de novo, vocês sabem aqui, quem me acompanha, quem é velho de guerra, que eu sou muito pragmático nas minhas análises. Para mim, cada país pensa nos seus próprios interesses, o Brasil também deve fazer isso, e negociar com quem oferecer as melhores vantagens. Vamos ser sinceros? A gente tem, por exemplo, a China sendo o maior parceiro comercial do Brasil. Você já viu em algum momento a China pedindo para o Brasil não fechar parcerias militares com os americanos, não fechar parcerias comércio com os americanos, não faça investimento com os Estados Unidos? Concorda que se a China pedisse isso para a gente evitar relações com os americanos, seria péssimo uma ingerência em políticas econômicas brasileiras. Se os americanos pedirem isso para o Brasil, é péssimo também, ingerência nas escolhas comerciais do Brasil. O que os Estados Unidos estão fazendo é pedindo para que a Argentina se afaste do seu maior parceiro econômico, porque eles falam, não, fiquem tranquilos, é só do ponto de vista militar. Querendo ou não, a gente teve troca de mensagens em que a Argentina foi muito criticada porque estava negociando, por exemplo, soja com os chineses e até mesmo roubando o mercado americano. Aliás, o Trump até ameaçou, né, romper relações aí, porque alega que a China propositalmente está boicotando a soja americana para prejudicar os agricultores dos Estados Unidos, que são importante base eleitoral dos republicanos. Ou seja, além de possivelmente romper essa relação diplomática do ponto de vista militar com a base na Patagônia, os americanos também estão exigindo maiores parcerias econômicas e afastamento frente aos chineses. Vale lembrar, galera, que a gente teve, por exemplo, um decreto que foi assinado pelo Milei que autoriza a entrada de militares estrangeiros em solo argentino bem dentro desse contexto e quando os americanos estão predispostos a fazer uma série de exercícios militares com a Argentina, em que o chefe do Comando Sul dos Estados Unidos já visitou a Argentina mais de uma vez esse ano. E aí, galera, será que é uma tática de coerção? E aqui, mais uma vez, o professor é contra os Estados Unidos. Galera, não sou. Acho que tá ótimo fazer relações econômicas com os Estados Unidos, tá certo, é a maior economia do planeta. Mas, vocês têm que pensar que por mais que hoje Milei e Trump sejam aliados, a relação entre Argentina e Estados Unidos não deve ou não deveria ser feita a partir de governos, mas sim relações entre estados. O Milei vai passar, o Trump vai passar, vão surgir governos de esquerda, direita, enfim, né? Acho que deve pensar muito mais nos interesses nacionais e eu não vejo isso sendo feito pela Argentina no momento. E apesar de amanhã
ter uma reunião super importante entre Brasil e Estados Unidos confirmado, eu vejo com algumas ressalvas pelas próprias palavras do Trump. Primeiro que o Lula, ele confirmou que amanhã o Mauro Vieira, que aliás está desde segunda-feira nos Estados Unidos, em Washington, vai se reunir ali com o Marco Rubio, e o próprio Lula falou que quando ele conversou com o Trump, ele foi muito sincero, falou assim, Trump, eu quero uma conversa sem liturgia. Eu tenho 80 anos, você é só 8 meses mais novo do que eu, sou 8 meses mais velho que você. Vamos nos tratar de você, não de senhor, de chefe de Estado. E aí eu falei o que eu queria falar. Inclusive pintou não uma química, mas uma indústria petroquímica entre nós dois. Amanhã vamos ter uma negociação e eu estou dizendo a vocês, porque uma relação humana é também uma relação química, falando para jornalistas. Ou seja, deixou claro que realmente o Brasil e os Estados Unidos vão sentar à mesa de negociação e negociar. Por que eu falo que é preocupante, né? Porque qual é o interesse do governo Trump? Se for só um interesse comercial, já disse para vocês que eu não acho que os americanos estão completamente errados, são uma economia forte. Cara, que exijam protecionismo em alguns setores que eles consideram como essenciais. É que frente ao Brasil, já que o Brasil já tem um histórico déficit comercial, e convenhamos que a gente não está roubando indústria dos Estados Unidos, porque nem muito industrializado nós somos, convenhamos, não acho que faça muito sentido. Então o ponto nunca foi comercial. Cara, os americanos vão taxar o quê? O nosso café, a nossa laranja, a nossa carne, os nossos insumos, prejudicando a própria indústria local? Não faz nem sentido isso para a economia americana. Sempre foi na questão política. Então, ou eles podem exigir algum tipo de ação em questão de redes sociais, algum tipo de questão judicial, né, da Lei Magnitsky contra o Bolsonaro, não sei se ainda é uma prioridade para eles ou não, né? Meu canal não é muito sobre política, mas até politicamente o próprio governo tá vendo, se não me engano ele falou, o Lula, né, elogiou, entre aspas, de uma maneira irônica, o Eduardo Bolsonaro, falando que foi o principal cabo eleitoral do Lula, né, se você concorda ou não, galera, são outros 500, mas o Brasil hoje, o governo brasileiro, pelo menos tá vendo, que aparentemente os Estados Unidos esqueceu essa questão do Bolsonaro, vamos ver na reunião de amanhã, se de fato eles estão certos, né, se o governo tá certo. Mas pode focar também na questão dos BRICS, que para mim sempre foi o primordial. O Brasil é a maior economia da América Latina. O Brasil tem um discurso muito forte pró-China, pró-Rússia, alinhamentos políticos, geopolíticos, é um dos membros fundadores. O Trump, por exemplo, nessa reunião com o Milei, ele falou que estão todos saindo dos BRICS, que era um ataque ao dólar aquele grupo. Inclusive eu disse, querem jogar esse jogo? Então vou adotar tarifas em todos os produtos dos países que aderirem aos BRICS. E aí os países dos BRICS disseram, estamos fora do BRICS. E ninguém hoje mais fala disso. Cara, vamos lá, palavras do Trump, né? Então ele falou que todos os países estão caindo fora, estão abandonando depois que ele fez ameaças. Eu particularmente não vi nenhum país sair dos BRICS, né? A gente tem os BRICS crescendo cada vez mais, seja com os membros plenos. A entrada de Etiópia, a entrada dos Emirados Árabes, a entrada do Egito, a entrada, por exemplo, da Arábia Saudita, que está em vias de entrar, o Irã, por exemplo. Os membros associados, seja a Indonésia, seja a Turquia, seja, enfim, né, uma série de países ali que entraram e estão estabelecendo negócios. O que eu concordo com eles, com o Trump, é que pelo menos publicamente os países deixaram de falar moeda comum. O Brasil, por exemplo, que falava quase toda reunião disso, até porque estava na presidência dos BRICS, abandonou um pouco esse discurso. O Putin também, a própria China. Mas deixar de falar é diferente de praticar. A China, por exemplo, não fala mais de moeda comum, mas fala de transações em moedas locais. Conseguiu um acordo com a OCX, Organização para a Cooperação de Xangai, que pega uma série de países importantes, inclusive Rússia, inclusive Índia, os países da Ásia Central, e estabeleceu que eles vão priorizar moedas locais em detrimento do dólar. Ou seja, ainda existe. Como o Trump sabe que a América Latina é um dos seus principais objetivos, a própria indicação do Marco Rubio, que tem como mote principal a América Latina para secretário de Estado, dá esse indício, talvez ele queira, pô, Brasil, então beleza, você quer estabelecer relações e tal? Nem precisa aceitar sobretaxas, questões comerciais. Eu exijo de vocês que vocês parem de falar de moeda alternativa, sistema alternativo de pagamentos, ou eventualmente até saiam dos BRICS. E aí, galera, será que vai ser essa pré-condição colocada pelos americanos? Deixa aí nos comentários. Enquanto isso, galera, tivemos também hoje uma reunião super importante entre Al-Jolani, líder do HTS, o novo presidente da Síria, que tomou poder no comecinho do ano, né, depois da queda de Bashar al-Assad, com Putin. E por que isso é muito importante?
O Al-Jolani ele representa uma guinada da Síria. Uma Síria que deixou de ser aliada do chamado eixo da resistência com o Irã, Hezbollah, Hamas, o Bashar al-Assad e o pai dele, o Hafez al-Assad, históricos aliados da Rússia ou até mesmo da antiga União Soviética. E a relação agora tem que ser com o Al-Jolani, que antigamente era considerado como um terror pelos Estados Unidos, hoje está sendo visto como um aliado do Ocidente, quer reconhecer o Estado de Israel, enfim, mudou bastante de posição. Fato é que nessa conversa, aparentemente o Al-Jolani ele está exigindo do Putin que o Bashar al-Assad, que fugiu da Síria ou recebeu asilo na Rússia, seja extraditado do país. Além disso, estão sendo negociadas novas parcerias comerciais. A Rússia deixou muito claro que quer estabelecer negócios de Estado com a Síria, independente de quem seja o governante. Vai lembrar que a Síria é um país muito estratégico, está bem no meio do Oriente Médio, uma região de rotas comerciais, gasodutos, oleodutos que conectariam o Golfo Pérsico ao continente europeu, por exemplo. A Síria tem sim bastante petróleo, é uma região, cara, que tem bastante a presença de alauítas, os drusos, uma série de grupos importantes para a geopolítica local. E o Al-Jolani pode ser um aliado interessante da Rússia. A Rússia, lembrando que tem 2 bases militares na região e que, inclusive, vão ser rediscutidas. A base de Tartus, por exemplo, e a base aérea ali em Latakia. E aí, galera, será que vai ser estabelecido? Vai ter uma continuidade dessa parceria, mesmo com o alinhamento mais próximo do Al-Jolani com o Ocidente? Outro ponto importante, o exército da Síria está se formando agora. Sabe quem é um importante exportador de armas? A Rússia. Então pode ser que o Putin queira estabelecer negócios com o novo governo da Síria para vender os equipamentos militares. E aí, galera, será que o Bashar al-Assad vai ser extraditado? Penso eu que não. Além disso, galera, tivemos também, trouxe para vocês de maneira mais completinha ontem, não vou explicar tudo de novo, o Pete Hegseth, secretário de Defesa, secretário de Guerra agora do Departamento de Guerra dos Estados Unidos, mudou as regras do jogo. Estabeleceu que toda a mídia americana que queira divulgar informações sobre o Pentágono vai ter que passar por uma espécie de revisor, que será indicado pelo próprio Pentágono. Então, sei lá, eu sou do New York Times, produzi ali uma notícia sobre o Pentágono. Um censor ou um revisor, como o Pentágono está chamando, vai ler o meu texto e vai falar se ele aprova ou não que isso seja divulgado para os Estados Unidos. Ele alega que é uma questão de segurança e defesa nacional, os Estados Unidos já que é uma questão sensível para o Estado americano, são questões militares e tal. Só que, claro, que a mídia americana está colocando isso como uma censura. E emissoras como a ABC, a CBS, a própria Fox News, a NBC News, cara, todas as mídias, a Fox News, por exemplo, sempre foi conhecida por ser uma rede mais pró-republicana. Está chamando isso de censura e não aceitou o acordo. Sabe o que isso significa? Que essas emissoras perdem o acesso ao Pentágono e não podem mais divulgar informações sensíveis da maior potência militar bélica do planeta. Claro que a mídia americana está chamando isso de censura. Além disso, galera, tivemos também, hoje os americanos, olha, eu confesso que de manhã rolou uma certa tensão, hein? Porque a gente teve um Boeing 767 que aparentemente só estava levando deportados venezuelanos em direção à Venezuela, ou seja, um avião civil, mas 2 bombardeiros B-52 que começaram a fazer manobras militares estranhas no litoral da Venezuela. Ficaram horas fazendo isso. Aparentemente, o que os analistas militares estão colocando, que seria uma espécie de exercício militar, para saber como que seria feita uma ofensiva tal, em meio a acusações que o Nicolás Maduro, o Libero, o cartel, Los Solis, a Maria Corina Machado vencendo o Nobel da Paz e falando que o governo Maduro está no tic-tac, contagem regressiva, porque pressões internas e externas podem derrubar o seu governo. Cara, hoje foi um dia tenso para a Venezuela, tanto que, por exemplo, o Boeing 767 não foi autorizado a pousar em Caracas, teve que pousar em Porto Rico, mesmo só, entre aspas, sendo um avião civil com deportados, por conta de todas essas tensões. Mesmo se for um exercício militar para ataque, pelo menos uma provocação dos Estados Unidos, com certeza foi. Enquanto eu gravava para vocês, o New York Times divulgou a informação que o governo Trump autorizou operações secretas da CIA, incluindo operações letais no Caribe, muito possivelmente também na Venezuela, novamente porque os americanos consideram que a Venezuela lidera não só o Tren Aragua, mas também o cartel Los Solis. Junto com esses bombardeiros B-52, com outras ações ofensivas, com a Corina Machado falando de tic-tac, né? Ou seja, contagem regressiva contra o Maduro, é de suspeitar que algo mais problemático possa acontecer num futuro próximo.
E para finalizar, pessoal, tivemos também uma notícia importante de Pete Hegseth, secretário da guerra dos Estados Unidos, que alegou que, ou pelo menos não alegou, mas deixou transparecer que a lua de mel entre Rússia e Estados Unidos está acabando, se é que já não acabou. O Trump falou que ele não entende por que o Putin ainda está lutando uma guerra, que deveria acabado em uma semana e já está com 3 anos, que a Rússia tem uma economia muito frágil, que está se fragilizando cada vez mais, que pode ter os mísseis Tomahawk para atacar o solo russo. E hoje o Pete Hegseth falou coisas muito parecidas. Segundo as suas palavras, se não houver paz em breve, Estados Unidos e os aliados tomarão medidas contra essa agressão dos russos. Sabemos que o melhor contra a Rússia é uma OTAN forte e um exército ucraniano que saiba se defender. E a Rússia pode esperar isso se eles não aceitarem negociar a paz. Fato é, galera, que a pressão contra a Rússia está aumentando. Sexta-feira, daqui 2 dias, temos uma cúpula importante, né? Uma reunião bilateral entre Zelensky e Trump, em que podem ser decididos a cessão dos mísseis Tomahawk para os ucranianos. Será que vai rolar? Deixa aí nos comentários, galera. Quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.